Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Nel Djan e essa é a sexta parte da minha teoria da redenção. Falarei um pouco sobre a justiça de Adonai. Relembrando os vídeos anteriores, e segundo a Torá, e parafraseando Eclesiastes 3, 18 ao 21, homens e animais possuem o mesmo espírito e têm o mesmo destino após a morte. Tanto o corpo como o espírito de ambos vão para o mesmo lugar. Então a diferença dos homens para os animais não está no imaterial, ou seja, não está no espiritual, e sim no físico, que é o corpo. O corpo nos diferencia dos animais. Estudamos também um pouco sobre Sheol e o seu correspondente em grego, que é Hades, que foi traduzido para a sua Bíblia como inferno, sepultura, e ambos simbolizam a mesma coisa. E também estudamos um pouco sobre a parábola do rico e do Lázaro. Tudo isso nos vídeos anteriores, então acompanhem lá as nossas playlists. E para entender o conceito de redenção, precisamos compreender um pouco as promessas de Adonai. Lá em Números 23, 19, tem um verso que fala que o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se o Eterno prometeu alguma coisa a alguém, o Eterno vai cumprir a parte dele. Porém, esse verso não pode ser confundido com aquelas palavras dos reis medos e persas que não podem voltar atrás. Não só esses reis, mas vários outros reis na história também têm esse costume, né? A palavra do rei não volta atrás. Mesmo que as circunstâncias mudem, a palavra do rei não pode voltar atrás. Você pode acompanhar aí nas referências em Daniel 6,15 e em Esther 8,8. Esse verso de Números 23, 19 quer dizer simplesmente que, se você cumprir o contrato, a sua parte no acordo com o Eterno é obrigado a cumprir a parte dele nesse acordo, pela sua justiça. Ou o Eterno procede dessa forma, ou o Eterno se torna injusto. Como o Eterno não é injusto, o Eterno é obrigado a cumprir a sua parte. Vemos várias vezes que o Eterno muda a sentença que estava preparada para algo ou para alguém, justamente porque essa pessoa mudou também. Então a palavra do Eterno não é como a palavra daqueles reis que determinavam uma coisa, independente das circunstâncias, não mudavam de forma nenhuma. O Eterno não é assim. As promessas do Eterno sempre têm condicionais, ou seja, se você for bom, mas se transformar em mal, as condições, a recompensa que o Eterno tinha para você sobre a sua bondade se transformou em mal. Mas o contrário também acontece. Se você for mal, mas agora você se transformou numa pessoa boa, o mal que o Eterno tinha reservado para você será anulado, e o mal se transformou em bem, pois o Eterno se arrepende do mal que tinha planejado sobre você, já que você agora não é mais mal. Então, não devemos entender Números 23, 19 como uma palavra imutável. Essa palavra muda de acordo com as condições, porém essa palavra nunca vai quebrar a parte dele no contrato. Ele sempre vai ser fiel à parte dele no contrato. Se você for fiel, ele também será fiel. Então, o que acontece com o contrato, com o acordo estabelecido lá no Éden? Nós sabemos que o Eterno tinha um acordo com Adão, com o homem. E o acordo era o seguinte: o homem viveria em paz, viveria em plenitude, viveria lá no jardim do Éden, só que não poderia provar do fruto do conhecimento do bem e do mal naquele momento, pelo menos. E nós sabemos que o homem, Adão, quebra aquele pacto e, consequentemente, ele recebe a maldição da morte. Então, pela justiça do Eterno, o Eterno tem que amaldiçoar o homem. Isso está escrito lá em Gênesis 2:17 e Gênesis 3:19, acompanhe as referências. E se Adonai não quebra o contrato, como nós vimos na lâmina anterior, como a morte poderá quebrar a sua parte para que seja possível livrar-nos dela? Como é que o Eterno pode trazer a redenção sem ser injusto? Sabendo que o salário do pecado é a morte, Adão se tornou mortal após ter pecado. E não só Adão, mas todos aqueles descendentes dele também são mortais. Essa é a nossa herança nessa maldição. Observe que uma criança, ela não nasce com pecado como alguns pensam. A criança não tem pecado, ela não pecou, ela não transgrediu nenhum mandamento do Eterno, ela é inocente, ela não sabe de nada. Porém, essa criança não deixa de ser mortal, ela é mortal independente de ter
pecado. Então, parece impossível a morte quebrar a parte dela no contrato, já que todos os homens estão sujeitos à morte. Como que o Eterno pode trazer a ressurreição dos mortos? Como que o Eterno pode trazer a redenção? Pode livrar o homem desse fardo da morte sem se tornar injusto? Olha, duas coisas têm que acontecer, no mínimo, para que o Eterno possa trazer a ressurreição dos mortos. A primeira era se houvesse um que não fosse mortal e que não pecasse, ou seja, se houvesse um segundo Adão e mesmo assim a morte fosse e matasse esse ser. Se a morte fizesse isso, a morte quebraria a sua parte no contrato e o Eterno poderia trazer a redenção. Será que você já está conseguindo compreender onde eu quero chegar? O que você achou desse vídeo? Compartilhe essa informação. E se algo não ficou claro, deixe sua dúvida aqui nos comentários. Você acredita que eu errei em algum ponto? Então me informe aqui nos comentários utilizando os versos que comprovam o meu erro. Isso é muito importante. E caso deseje estudar mais, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para sempre ficar informado assim que eu postar um novo vídeo. Aguarde a nossa parte 7, aqui está o endereço da minha página no Facebook, me segue lá também, que o Eterno seja conosco sempre.